Amém. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós nos fortalecemos em Deus. Nós não nos movemos por causa do dinheiro que nós temos na nossa conta bancária e no nosso bolso. Nós não nos movemos pela sabedoria humana, porque nós somos limitados. Nós não nos movemos pela força do braço, embora por mais forte que você possa ser. Nós nos movemos pelo que está escrito, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus jamais passará. O próprio Jesus disse que tudo vai passar, mas nem um tio, nem um ponto, nem uma vírgula vai ser retirada da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é inegociável para quem crê. Amém? Eu não sei quais são as tuas lutas. Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro tem uma tristeza profunda, tem uma decepção. Uma coisa eu sei: Deus é maior. Você está no lugar certo hoje. Você podia estar em qualquer lugar, mas você decidiu estar na casa de Deus. E aqui a palavra de Deus diz: onde tiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, e nós estamos reunidos em nome de Jesus, ali Ele estaria. A palavra de Deus também diz que tudo que nós ligássemos na terra é ligado nos céus. E nós ligamos agora na terra, para que seja ligado no céu. Que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir completamente na tua vida. Amém? Apenas tenha paciência. Creia. Pastor, mas eu creio. A fé, o crer, não é somente aceitar, mas já visualizar e se apossar da bênção. Essa é a fé verdadeira. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que nós já estamos reinando com Cristo na esfera dos céus. Então, independentemente da tua luta, independentemente do teu problema, das tuas necessidades, se você for fiel a Deus, se você acreditar de todo o teu coração e não deixar margem alguma de dúvidas, a bênção, como diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 e 2, a bênção vai correr atrás de você. A bênção vai te alcançar. E a bênção vai permanecer. Mas você precisa acreditar de todo o teu coração. Você não pode dar margem nenhuma para dúvida. Porque assim como a fé constrói, a dúvida destrói. A fé é aquela energia positiva que vai. E a dúvida é negativa que fecha, que encerra. Amém? Tenha fé. Acredita. Já começa a visualizar as coisas chegando até você. Começa a pensar e atraia o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Pastor, mas está demorando. José levou 17 anos para concretizar o sonho que ele teve. Abraão levou 25 anos para ter um filho, que era o que ele mais queria, mais desejava no mundo.
Josué e Caleb levaram 45 anos para que eles se apossassem da terra que Deus tinha dado para eles. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é Cronos, é o relógio. Dias, semanas, meses, anos. O tempo de Deus é Kairos, que é o tempo espiritual. E quando o tempo de Deus se alinha com o nosso tempo humano, que é o Cronos, as coisas acontecem. Só que eu posso acelerar ou retardar a bênção de Deus, de acordo com a minha fé. O povo hebreu, quando saiu do Egito, era para eles ficar no máximo 40 dias no deserto e chegar até Canaã. E por causa da dúvida, ficaram 40 anos. Estão entendendo, queridos? Aí você tem que pensar, mas Senhor, acrescenta mais fé. É isso. Só que a Bíblia já diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se todos os dias você ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, vai ser gerado fé. E a fé que vai ser gerada no teu coração, na tua mente, é essa fé que vai te dar poder para caminhar, para alcançar e para conquistar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar agora, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar falando aqui sobre o princípio bíblico da individualidade. Eu vou repassar rápido a primeira parte que nós já falamos, mas eu tenho que dar continuidade para a segunda parte. Eu quero que você compreenda esse princípio tão importante. Nós já falamos sobre o princípio da soberania, já falamos sobre o princípio da aliança, sobre o princípio da mordomia, e agora nós estamos no princípio da semeadura e colheita, e agora nós estamos no princípio da individualidade. E como é importante entender os princípios, porque os princípios funcionam como um alicerce. Nenhuma casa, nenhuma construção é erguida se não tiver alicerce. E o tamanho do alicerce e o tipo de construção vai depender do tipo de terreno. Tem construção, por exemplo, que tu pode fazer apenas um radier, um concreto armado com ferro, 10, 15, 20 centímetros, tudo bem. Aqui um pouco o material vai ser colocado em cima, é mais leve e pode ser essa fundação. Tem outros que de repente vai precisar de uma sapata, uma micro sapata, uma estaca, uma micro estaca. A profundura vai depender do tipo de terreno. E a mesma coisa acontece comigo e contigo. Se o teu terreno ele estiver já preparado, talvez só um radier resolva. Se o teu terreno ele precisa de uma estaca, uma micro estaca, ele vai precisar dessa base, porque tem que ir até onde encontrar um chão firme para partir dali levantar e ter sustentação. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7 que nós temos dois tipos de fundações. Uma que foi fundada na areia e a outra que foi fundada na rocha. E a Bíblia fala que essas duas casas, que tiveram as duas fundações, passaram por tempestade, ventos, chuvas. As tempestades nós sabemos que são lutas, adversidades, problemas que nós enfrentamos. E a Bíblia fala que a casa que estava fundamentada na rocha, essa casa não desabou. Amém? E a Bíblia diz que Jesus é a rocha.
é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a verdadeira rocha onde nós devemos nos basear, estarmos fundamentados. Pastor, mas a minha vida é complicada, eu passo por lutas e provações. Bem-vindo à vida real, porque Jesus já disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não podemos esquecer que as lutas, as provações, os confrontos, as dores, as doenças, tudo isso faz parte de um mundo caído, de um mundo longe de Deus, afastado de Deus. Mas não podemos esquecer que o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se o Senhor venceu, Ele nos dá possibilidade, condições de vencer também. Então por isso que nós não podemos desanimar. Temos que continuar lutando e lutar até o fim. Porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, o que é perseverar até o fim? Perseverar até o fim não é não cair, porque a Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Significa que, embora que eu caia, e eu vou cair, você vai cair, nós temos uma mão estendida, um ouvido atento às nossas orações. Que lindo! Isso é tão lindo, porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos e as suas mãos não estão encolhidas, pelo contrário, as suas mãos estão estendidas, prontas para nos acolher. Quando eu compreendo essa verdade, eu sei que embora eu caia, embora eu erre, eu caio, você erra, você cai, Deus está sempre pronto para nos acolher e nos levantar. Amém? Se eu compreendo essa realidade, essa verdade, eu começo a compreender que Deus me ama. Por quê? Porque eu sou seu filho. Você é filho de Deus. Você é filha do Altíssimo. E como filho e filha, você é único. Assim como as nossas mãos têm dedos, e os nossos dedos têm digitais diferentes, assim como os nossos olhos têm a íris, e a íris também, ela é diferente um do outro, assim como o nosso corpo tem o DNA, que é diferente. Deus fez você especial. Não tem ninguém igual a você. Pode ter até parecido fisicamente, mas jamais igual. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Mas quando Deus te fez, Ele disse: é muito bom. Amém? Então o problema todo é a quem você decide ouvir. Você decide ouvir outras pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra e que te ignora, te esnoba, tem um conceito pequeno em relação a você, ou você ouve a Deus que te chama pelo teu nome e diz: filho amado, filha amada, príncipe papai,
Princesinha do papai, você está entendendo isso? O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, nos chama de seus filhos. Se Ele é o Rei do universo, e nós somos filhos de Deus, aqui nós estamos reunidos com príncipes e princesas. Amém? O Senhor diz que você é muito especial. O Senhor conhece todos os teus defeitos. O Senhor nomeia inclusive os teus defeitos, mas Ele te chama pelo teu nome. O diabo te chama pelo teu pecado, mas Deus pelo teu nome. O diabo vê apenas o teu comportamento e tua ação agora, no presente, com lupa, aumentando. Deus vê como você vai ficar, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não está relacionado somente ao mundo por vir, isso está relacionado à nossa nova natureza e que nós teremos. A Bíblia diz que o nosso corpo mortal vai se revestir de um corpo imortal. O nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O nosso corpo cheio de pecado vai ser transformado em corpo de luz, espírito. E assim como Deus é, nós seremos e estaremos unidos com Ele para sempre. Amém. O maior sonho de Deus é que um dia nós possamos estar onde Ele está. O maior sonho de Deus é um dia nós possamos conversar, nos relacionar, nos conectar completamente com Ele e com Ele ser uma só mente. Esse é o princípio da unidade. Onde é que está na Bíblia, pastor? João capítulo 17. Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, com o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz que nós viemos de Deus, origem. Nós vivemos para Deus, propósito e missão. E iremos para Deus, destino. E aqui estão as 4 principais perguntas da humanidade que os filósofos gregos, históricos e assim por diante vieram refazendo essas perguntas. De onde eu vim? Qual é o propósito, qual é o sentido de eu estar aqui nessa terra? E para onde eu vou? E a Bíblia Sagrada nos dá a resposta. Nós viemos de Deus. Nós somos de Deus. Nós iremos para Deus e seremos um com Deus. Isso é um mistério que estava oculto, o que Deus revelou através da igreja. O princípio da individualidade é quando eu entendo que eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. O princípio da individualidade é quando eu entendo que eu tenho uma missão, e a minha missão maior é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Atos 1:8 diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha, no grego é mártir, é viver para Cristo, é morrer para o mundo. Amém? Ou seja, eu me encontro, eu tenho vida real quando eu morro para o mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outro lugar, não há outra forma de sermos verdadeiramente livres, se não for através de Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Princípio da individualidade é reconhecer que eu tenho a digital de Deus na minha vida, e que se eu permito Deus fazer uma obra primeiramente em mim, eu sou usado por Deus para que as pessoas encontrem a Deus através de mim. Então, primeiramente eu me abro, eu me rendo, eu me submeto ao senhorio de Deus e deixo Deus trabalhar na minha vida, na minha mente, nas minhas crenças, no meu coração. Deixo Deus mudar os meus pensamentos, deixo Deus mudar as minhas emoções, e aí automaticamente eu vou começar a pensar como Deus pensa, eu vou começar a falar como o Senhor falava, eu vou começar a agir e reagir como Ele agia e reagia. Isso é ter a identidade renovada. Amém? Estão entendendo, queridos? Princípio da individualidade é ser totalmente guiado, presta atenção, é ser totalmente guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a gente for guiado e dirigido pelo Espírito Santo, jamais nós faremos alguma coisa para satisfazer as nossas necessidades, e principalmente se essa necessidade for contrária à palavra de Deus. Pastor, onde é que está isso? Gálatas 5, 14, 16, assim vai. Agora, se eu deixo ser guiado pelo meu próprio instinto, se eu deixo ser guiado pela minha própria natureza, que é uma natureza pecaminosa, aí fica o Gálatas 5, 19 em diante, ou seja, a obra da carne. Eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou trair, eu vou gritar, eu vou me irar, eu vou fazer tudo que me dá na minha telha. E a Bíblia chama isso de pecado. E Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas um pouquinho mais para frente, Gálatas 5, 23, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Pastor, o que significa isso? Quando eu procuro evoluir e crescer e contribuir
diariamente, intencionalmente. Eu decido todos os dias ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. O que vai acontecer? Eu vou mudando, depois eu vou sendo transformado, e em um momento da vida eu começo a transbordar. Amém? É como o nosso lema: crescer ou crescer, vencer ou vencer. Ou seja, é impossível você vencer sem primeiro você crescer. Pastor, mas nós vivemos num mundo que é de competição, de comparação, que eu tenho que ser o melhor. Não! Competição e comparação é demoníaca. Você pode competir e comparar consigo mesmo, mas jamais com os outros. Você deve, na verdade, competir e se comparar com você mesmo. Hoje, eu sou obrigado a ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Aí sim, isso você deve. Então é uma evolução constante. O problema todo é que nós pensamos e idealizamos que a evolução é uma reta. Eu estou sempre evoluindo. Errado. A evolução tem estágios. Evoluo, paro um pouco, dou uma descida às vezes, volto novamente e vou indo. Ao longo do tempo eu cresço, mas não é uma reta. Estão entendendo? O que nós precisamos é sempre olhar a próxima fase. O que eu preciso fazer que eu não faço ainda? Quais competências eu tenho que ter que eu ainda não tenho? Como assim, pastor? Vou explicar. Talvez você esteja muito afobado, rápido, e quer crescer de uma forma muito rápida, e não tem paciência nem consigo nem com os outros. Então você precisa dessa competência. E o que é competência? Competência é igual a conhecimento, mais habilidades, mais atitudes. É o famoso chá. Você precisa conhecer o que você precisa fazer, é o quê? A habilidade é o como eu vou colocar em prática o que eu já sei, que é o quê? E a atitude é o porquê que eu ajo, ou porquê eu faço o que eu tenho que fazer. Quando você sabe o quê, quando você sabe o como, e quando você sabe o porquê ou por quem, ninguém te segura mais. E o Espírito Santo está sempre trabalhando dentro de você, para que você venha a aumentar competências, que quanto mais competente você for, mais você cresce, mais você desenvolve, você ocupa lugares maiores ainda. Agora, como você vai ocupar esses lugares, se você não sabe o que você quer? Pastor, o que isso tem a ver com identidade? Tudo. Onde você trabalha? Na tua família, você é reconhecido? Você é respeitado? Você influencia ou é influenciado? A Bíblia diz que nós temos que ser luz e sal do mundo. Ser luz significa que onde tiver trevas, escuridão, a luz elimina as trevas. Oséias 4:6 diz que a ignorância, vou colocar Oséias 4:6, que a ignorância ela destrói o povo de Deus. Não conhecer, não ter conhecimento destrói o povo de Deus. E essa ignorância no hebraico é trevas.
Olha só o que diz aqui: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em outra tradução diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é igual a ignorância. Ignorância no hebraico é trevas, escuridão. Pergunto para vocês: quem é o príncipe das trevas? Quem é o príncipe da escuridão? Diabo, Satanás. Ou seja, quem é que tem o maior desejo que você continue preso na ignorância, que você não tenha conhecimento? Quem é que tem maior interesse, se não for o diabo? Estão entendendo, queridos? Amém? Mas a Bíblia também diz que Jesus, Ele é a luz do mundo. E Jesus diz: vós também sois luz. Amém? Como é que eu vou ser luz? E quando é que eu sou luz? Quando eu reflito a luz de Deus. Quando eu tenho comportamento e falas parecidas com a de Jesus. Quando eu consigo influenciar de uma forma positiva o local onde eu estou. Quando as pessoas glorificam a Deus pela minha vida. Onde você está? As pessoas veem Jesus? Onde você está? As pessoas querem estar perto de você? Onde você está? Você é o chato de galocha? Ou é aquela pessoa que as pessoas querem estar junto de você? Porque você emana amor, acolhimento, paciência, sabedoria. Estão entendendo, queridos? Tem um ditado que diz: não tenho tudo que quero, mas quero tudo que tenho. Não tenho tudo que quero, mas tudo que tenho eu glorifico a Deus. Está entendendo? A palavra de Deus diz que nós devemos aprender a estar contentes em todas as circunstâncias. E a Bíblia diz, Paulo falando, aos Filipenses: já passei fome, abundância. Ele começa a falar tudo que ele passou. Aí Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Estão entendendo, queridos? Glória a Deus. Independentemente do que eu estou passando, independentemente das lutas, eu não vou me entregar. Eu não vou desistir. Eu vou avançar e vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Apesar das circunstâncias, apesar das resistências, apesar de mim mesmo, eu decido todos os dias por Cristo. Eu decido todos os dias a ser fiel. Eu decido todos os dias a avançar e não vou retroceder. Amém. Tem que ser uma decisão diária, queridos. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que avançam. E avançam para vencer.
Deus se agrada naqueles que perseveram até o fim. A nossa vida, e a Bíblia diz que nós estamos correndo, mas não é uma corrida rápida, 100 metros raso. A palavra de Deus diz que é uma rústica, é uma corrida extensa, grande, é uma maratona. Maratona tu não faz em minutos, são horas. Estão entendendo? E a grande questão é que essa maratona não vai premiar quem chegar primeiro. Essa maratona vai premiar todos aqueles que chegarem ao final da linha, porque muitos não vão chegar. Muitos vão ficar no meio do caminho, muitos vão ficar paralisados, muitos vão retroceder, muitos vão voltar. Mas aqueles que chegarem até o fim, eles receberão a coroa da justiça diretamente de Deus. Está entendendo? Eu fiz uma oração que eu tenho feito ultimamente. Eu vou abrir meu coração para vocês entenderem. A minha oração para Deus, constantemente eu faço. Deus, se eu for envergonhar o teu evangelho, me mata. Não me deixe eu fazer qualquer coisa que possa envergonhar. Eu quero te glorificar. Eu tenho muitos erros, muitos pecados. Eu sou carne que nem vocês. Tentações, pensamentos. E a luta é constante. Mas eu tenho pedido para Deus para ser fiel até o fim. Eu tenho pedido para Deus para não escandalizar o nome dele e a sua noiva, que é a igreja. Estão entendendo, queridos? Isso é identidade. Isso é estar dentro do princípio da individualidade. Deus quer que a gente seja um com Ele. Mas para isso, você precisa tomar a sua cruz, vir até Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. Amém? Amém. Tomar a cruz significa dizer: Senhor, eu me nego. Eu nego a mim mesmo. Eu rejeito a mim mesmo e submeto a Ti. Tomar cruz é deixar o orgulho, a soberba, a vaidade de lado e dizer: Senhor, trabalha em mim, na minha vida, todos os dias. Quebra o meu orgulho. Se tem algo que impede da gente crescer, evoluir, é o maldito orgulho. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Se tem alguém que quer cair, permanecer no chão, fica com o maldito do orgulho. Mas se você quer crescer, aprenda com Jesus, que Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso, encontrareis acolhimento, encontrareis paz. Amém? A
minha oração diária tem sido: Deus, quebra o meu orgulho. Que nem aquela música do Nani Azevedo. Eu quero descer. Eu quero quebrar o meu orgulho. Quebra toda a vaidade. Eu quero me conectar com Deus verdadeiramente, ser guiado e dirigido por Ele. E a minha oração é que a gente tenha uma igreja fortalecida em Deus, uma igreja fiel a Deus, uma igreja que tenha famílias restauradas, homens e mulheres fiéis a Deus e uns aos outros, porque é impossível você ser fiel ao outro se você não for fiel primeiro a Deus. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu e minha esposa, nós estamos há 35 anos juntos, casados. Nunca traí. Um dia me perguntaram, eu não era nem pastor ainda: irmão Adão, por que você nunca traiu a tua esposa? Eu disse: eu nunca traí ela, porque antes de traí-la, eu vou trair a Deus. E eu não consigo imaginar eu traindo a Deus. Depois eu vou trair a mim mesmo, porque eu fiz um pacto, uma aliança com Deus de não traí-la, para depois não trair ela. Então primeiro eu vou trair a Deus, depois a mim mesmo e depois a ela. Eu não consigo imaginar isso. Estão entendendo, queridos? Eu não posso fazer as coisas porque é bonito, porque as pessoas acham lindo. Não, eu tenho que fazer as coisas porque eu sou fiel, eu sou leal. Identidade. Quando você é, você faz. Quando você faz, você tem. Então primeiro invista na tua identidade, depois na tua capacidade, e depois você vai ter tudo que merece e tudo que tu plantou. Amém? Vamos ficar em pé. Se essa palavra falou no teu coração, coloca a mão na altura do teu coração. Se tu quiser falar com Deus nesse momento agora e realmente confirmar que você tem uma aliança com Deus, só faça isso. E diga para Ele que você deseja Ele. Senhor amado, aqui está a tua igreja. Ela se chama pelo teu nome. E ela está renovando um voto, uma aliança que ela tem contigo, de ser fiel a ti e fiel uns com os outros e com a tua igreja também. Por isso agora, Pai, renova essa aliança, restaura essa aliança, conserta essa aliança pelo poder do nome de Jesus.